Voltando então aqui, Kim, falamos de Flávio Dino e acabamos passando um pouco pelo risco das nossas fronteiras. Me lembro até que, aliás, ontem foi preso o último governador na Bolívia que fazia oposição ao governo Arce. O último governo de oposição foi preso na Bolívia. Eu posso falar, basicamente o seguinte, eu acho que tá claro, todo mundo tá comentando isso, todo mundo tá desesperado com diversas situações, eu acho que as coisas vão piorar bastante, e eu acho que a direita, ela começar a agir perante o que ela afirma. Até hoje, 2022, eu vejo que muitas vezes a direita fala o seguinte: nós não vivemos numa democracia, beleza, e muitas pessoas agem como se vivessem. Então eu acho assim que, mais do que nunca, precaução, pensar no que falar. Mas vamos nos calar? Não é nos calar, mas é pensar. Você não precisa, muitas vezes, fazer o discurso duro, o discurso pé na porta, chegar arrepiando tudo, etc. Às vezes você levar algumas informações, você levar alguns questionamentos, são mais do que o suficiente. Eu acho que você chegar para uma pessoa, por exemplo, você pegar essa questão do Flávio Dino e perguntar para ela e falar assim: cara, você que tem algo estranho, a turma aí que tá falando do poder, etc. Acho estranho eles nunca falarem, por exemplo, do combate ao crime violento. Você não acha estranho eles estarem tão preocupados com a violência policial? Você não acha que é estranho não falar do desarmamento de criminosos, mas do desarmamento da população? Você não acha estranho eles estarem preocupados em reduzir o escopo de atividades da Polícia Rodoviária Federal e voltar para, não, ali vamos fiscalizar um carro, aplicar algumas multas? Você, assim, enquanto cidadão brasileiro que vive o dia a dia, você prefere uma polícia assim que está aí, beleza, fiscalizando o trânsito, ou você prefere uma polícia que seja mais um braço para combater o crime, participar de operações? Então, assim, tentar ter um discurso que dialogue mais com a pessoa que não está no dia a dia debruçada sobre a política. Até para dar um exemplo aqui sobre a esquerda, você vê o seguinte: tem um texto que acho que diversas pessoas devem pelo menos lembrar. Foi escrito pela Marilis Jorge. É um texto que são apenas adjetivos pejorativos para falar de Bolsonaro. Todo mundo que é de direita viu aquilo ali e falou: nossa, que besteira, sabe, que texto boboca. Mas a turma da esquerda falou o quê? Nossa, lavou minha alma. Isso aqui lavou minha alma. A turma da direita tá ficando meio que viciada no lavou minha alma. O pessoal que lava a alma, ele fala com a bolha. Temos que sair um pouco disso e entrar na informação. Aí, voltando mais uma vez para a esquerda. Quando o jornalismo de esquerda, etc., fala alguma coisa que normalmente acontece algum tipo de desdobramento, não é porque está lavando a alma, é porque o Guilherme Amado, ele está trazendo a informação. É porque a turma do Estadão está trazendo informações sobre o MEC. É porque também foi o Guilherme Amado que falou a BIM do B. É porque não sei quem falou tal coisa. Então, normalmente é baseado mais em fatos. Você nunca viu o William Bonner falando uma coisa ou outra. Quando tem aquele editorial no final, sei lá, um dia de sábado ou sexta, que todo mundo fala: cara, que ridículo isso daqui. Todo mundo quer direita, mas a esquerda fica: lavou minha alma. Então eu acho assim que o período que vem pintando, e você pegando essa discussão sobre justiça e segurança pública, tem que for cada vez mais e falar: olha o que está acontecendo. Fala de boa, numa calma, mostra. Ficar assim, fazendo isso, fazer aquilo outro, muita coisa não vai adiantar. E mesmo com o discurso mais moderado, mais leve, apontando algumas coisas, eu acho que ainda assim a turminha vai vir com tudo. Quando você vê quem está sendo colocado em diversos cargos e ainda trazendo de volta a situação aí que, por exemplo, diz respeito à SECOM, o monitoramento de redes sociais, assim, o cenário ele é realmente bem complicado. Então, mais do que nunca, foca em informação, pensa, sabe, no jeito de falar as coisas, de expor as coisas, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Depois fala assim: mas é um absurdo, etc. A gente sabe que é um absurdo. Da mesma forma que uma pessoa que vive numa região controlada pelo crime, é um absurdo aquilo ali. Ela se sente extremamente incomodada. Nem por isso ela sai na rua apontando o dedo pro cara que comanda a região e falando: você isso, você aquilo outro. Porque ela sabe que no final do dia não vai ter ninguém para conseguir realmente protegê-la. Então é um trabalho que vai precisar de muito raciocínio, né, muita desenvoltura para começar a pensar em algum tipo de solução. Pois é, e olha só, para trazer talvez um gancho, a gente defende muito que, enfim, que o Congresso pudesse ser reaberto,
queria também trazer esse tema aqui, porque eu acho que muito do que está acontecendo no Brasil é porque o Congresso está com as portas fechadas. O Congresso se acovardou, o Congresso se ajoelhou na Praça dos Três Poderes, debaixo da espada do Supremo Tribunal Federal. Hoje quem legisla no Brasil é o STF, é quem decide sobre emenda de orçamento, sobre piso salarial. Quem decide hoje, quem legisla o que pode e o que não pode é o Congresso Nacional. Então é importante também a gente lembrar que ano que vem, daqui a poucos dias, 1º de fevereiro, você vai ter a posse de novos deputados e 1/3 do Senado foi às urnas, houve uma renovação, para que os parlamentares sejam cobrados, porque nós votamos neles. E depois muita gente esquece até em quem votou para a Câmara dos Deputados. E aí acontece isso que está aí, e as pessoas vão dizer, porque o Congresso brasileiro não tem jeito, o Congresso brasileiro não tem jeito. Mas fomos nós, eleitores, que elegemos esse poder legislativo, que deixou de cumprir a sua função, a sua prerrogativa constitucional. Sua prerrogativa dentro da Praça dos Três Poderes da República, com poderes harmônicos e independentes entre si. Isso não existe mais no Brasil. Não há mais o sistema de contrapesos. É isso que precisa ser restaurado. E são raríssimos parlamentares aqui que estão em final de mandato, a Câmara terá 40% de renovação. Raríssimos aqueles que têm coragem de falar isso abertamente, porque a maioria ou está pendurado num processo lá, e aí vem a questão do foro privilegiado como cortina de tudo isso, como pano de fundo, ou então tem algum apadrinhado pendurado, ou está mesmo de olho na emenda, no dinheiro. Então vamos cobrar o Congresso também. Acho importante deixar esse recado aqui e vamos cobrar o senhor Rodrigo Pacheco até o final do mandato dele, que ele ainda tem mais um pouco de mandato. Ele foi cúmplice de toda essa situação que está aí, porque ele foi covarde e cúmplice ao não dar seguimento a uma prerrogativa da Casa Legislativa dele, que é pautar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí caberia ao restante dos demais parlamentares analisarem, decidirem e votarem, submetidos ao escrutínio da sociedade. Ele foi cúmplice de tudo isso, ele não cumpriu a função dele e quer continuar na cadeira, Fabi. Tudo indica que realmente ele vai ser premiado, coroado pelo bom trabalho que ele fez, só que não. Eu fico muito preocupada porque essa conversa de Congresso Nacional, por exemplo, na próxima legislatura de senadores, nós teríamos então a disputa para tão disputada cadeira que é do Pacheco, abriu lá a janela para o Marinho, mas aí entra o Girão. Os dois ali com o mesmo tipo de pensamento dividindo a mesma bola. Você não vê isso na esquerda, então isso cansa. Eu sei que nenhum é esquerda raiz, direita raiz, mas seriam que estariam nos representando. Você pega uma pauta ou outra, tem coisas que coadunam conosco. Então fica difícil, porque eles olham para aquilo e querem dividir a bola. A mesma coisa a gente vê, cadê o pessoal para brigar pelas comissões que são tão importantes? Você não vê mais. A última que eu me lembro é a Bia Kicis na CCJ, mas dali para frente, a gente tem um discurso, vou fazer a crítica para a direita, Marcel Van Hatten, falando hoje lá, fazendo um bom trabalho, mas hoje eu tenho que dizer, ele estava cobrando que o ministro Alexandre de Moraes não aceitou uma convocação. Não se trata mais de convocaçãozinha, está descolado da realidade que nós temos, a realidade jurídica. Já existe apontamentos de supostos crimes, está obstruída a via ali do Senado, existem alternativas legais aqui, né? Então, que nem eu já cansei de falar, cadê o decreto legislativo? Mas o Congresso Nacional não quer fazer, ele não quer tomar esse papel. E o problema é que dessa vez está sendo tão traumático para as pessoas comuns, esse processo todo, que a gente vai ver as pessoas querendo se afastar da política, o que vai ser um desastre, porque não vai haver nenhum tipo de cobrança e eles já não estão nem com vergonha de fazer. E de uma outra maneira, você também não vai ter esse interesse na formação de novas pessoas, de novos líderes, para o Brasil pelo menos ter essa divisão e equiparar essas armas, porque está muito desigual, a guerra é desigual. E qualquer voz que surgir, a gente já sabe, aí, por exemplo, estava até falando com o Flávio um pouquinho antes, da diferença de crimes de vandalismo e terrorismo. Se for a esquerda, é vandalismo. Se for a direita, é terrorismo. A gente já está vendo isso na prática, que é condenável, tá? A atitude lá de, por exemplo, preparo de bombas. É condenável, óbvio que claro. Sim. Mas a diferença
diferença de tratamento. A gente sempre viu, tadinho, é um vândalo, tadinho, só roubou um celular. E aí, do outro lado, pessoa má, vamos com toda a polícia, como eu vi cenas hoje da polícia do Distrito Federal, junto com a Polícia Federal, para pegar pessoas que estavam em quartos ali. A gente não, e você não tem notícia do que elas fizeram, você não tem a conduta diferenciada, né? Então, isso é desesperador. Então, é um cala-boca tão grande e com aval daqueles que deveriam proteger, não deveriam permitir o tal do cala-boca neste nível. Então, eu não sei se vai funcionar cobrar o Congresso Nacional. Vamos ver. E você, Flávio? Continuando o que eu estava falando sobre as instituições, né, que eu acho que as instituições elas não seguem mais o papel de uma instituição. Isso está acontecendo, na verdade, no mundo inteiro. Né? Só você ver o que aconteceu com palavras como democracia, ciência, a própria liberdade de expressão, né, que se você for digitar em qualquer mecanismo de busca, você vai ver quais são os limites. Olha, como que a gente vai ter liberdade de expressão se que as pessoas divulgam fake news? Como controlar melhor as redes sociais, assim por diante. Então, o que isso tudo significa agora na prática, num cenário que a gente está vendo que não é de normalidade nenhuma. Ora, mais uma vez, eu vou desenvolver um pouco mais o que o Kim falou umas duas respostas atrás, né, que tem tudo a ver com a capa da nossa edição, né, por que o Brasil não tem um partido de direita. Nós precisamos começar a virar um pouco burocráticos também. As pessoas que gostam de política e que querem se desenvolver, como a Fabi acabou de falar, né? Não tem liderança, não tem nada. As pessoas precisam entender como a coisa é feita, porque ela não é feita nas redes sociais, ela não é feita no Twitter, ela não é feita gritando para todo quanto é lado. Você sabe o que é um gabinete? Você sabe o que é um diretório? Você sabe o que é uma secretaria? Você sabe o que é um delegado, por exemplo, que não é um delegado de polícia, né? Esse cara é um delegado partidário, assim por diante. Você sabe o que é um estatuto, como comentou o Kim? Você sabe o que é uma comissão, como acabou de falar a Fabi? Você sabe o que é um tempo de líder, o que é um líder, o vice-líder? Isso é uma complicação do inferno. Nós temos uma burocracia completamente kafkiana e soviética no Brasil. Nenhum país do Ocidente é tão burocrático quanto o Brasil. Então é por isso que essas velhas raposas, não importa quem é que entra, elas vão estar sempre ali comandando tudo. José Sarney, Jader Barbalho, Romero Jucá, pessoas que às vezes não estão nem com cargo, falam assim, não, eu quero tirar aqui uns 4 anos sabáticos, não tem uma decisão em Brasília. Ó, tá aí a nossa capa de novo, né? A necessidade de ter um partido com uma estrutura burocrática adequada, com liderança, com uma hierarquia, entendeu? Tudo isso é necessário para a gente resolver esse problema. Porque não adianta a gente simplesmente falar assim, olha, uma pessoa precisa fazer tudo, ou então, nós não podemos fazer nada. Não, nós precisamos trabalhar com a comissão, sabe? Entender qual é o processo de fazer a salsicha, né? De fazer a lei partir de uma ideia até ser concretizada. Eu conheço raríssimas pessoas no Brasil que são capazes de entender, pelo menos da direita, que são capazes de entender isso. Enquanto a esquerda tem pessoas realmente geniais nessa burocracia kafkiana. Infelizmente, a gente fica sempre citando a figura do Randolph Rodrigues, e aqui, na verdade, não é que eu discorde do Silvio, na verdade, eu tenho um complemento a fazer ao Silvio. Enquanto boa parte do Congresso está realmente acovardado, boa parte também desse núcleo duro, dessas velhas raposas, elas sabem o que elas estão fazendo, ou falam assim, olha, mas o Congresso não precisa legislar, sendo que eu tenho a mesma ideologia do outro lado da rua, eu simplesmente dou uma canetada, apago todos os meus inimigos aqui dentro do Senado, todos os meus inimigos aqui dentro da Câmara, dou uma canetada ali do outro lado, que é uma decisão monocrática, falando, agora estou obrigado a fazer dessa forma. Nós precisamos ter burocratas. Nós já estamos de saco cheio de pessoas que mitam no Twitter. Nós precisamos ter pessoas que sejam capazes de entender de fato o que é essa burocracia. Nós estamos comentando sobre o Flávio Dino agora, ele lembra muito demais, de uma maneira assim assustadora, o Beria. Digita aí, quem que é o Beria, o que ele fazia na União Soviética, que ele inclusive tem uma prisão a mais espetacular e cinematográfica que eu nunca vi indo para o cinema, mas deveria ter ido, justamente porque ele tinha um poder gigantesco nas mãos, que era um poder político, mas ele não era de fato um líder político, um ministro, por exemplo. Ele era o chefão da KGB. Ou seja, quando você tem a força na sua mão, não importa o que o outro lado tenha. E nós não estamos sabendo trabalhar esse tipo de equilíbrio.